Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e estamos muito felizes porque a alegria do Senhor sempre é a nossa força, sempre será a nossa força. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a batalha na nossa cabeça. Deixa eu te perguntar uma coisa, você aí que está me assistindo. Qual voz você tem ouvido? Você tem ouvido a voz de Deus ou a voz de Satanás? Porque você tem dois caminhos para você seguir. Existe uma batalha muito grande aqui, dentro da nossa cabeça. Na verdade, as nossas maiores batalhas são travadas no nosso campo mental, na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso pensamento. Mas você tem duas opções para escolher. Ou você acredita no que a Bíblia diz que você é, ou no que Satanás diz que você é. No caminho que Deus tem para você e nos projetos e nos sonhos que Deus tem para você. Ou você acredita, como Eva acreditou, nos caminhos que a serpente tinha para ela. Eva errou, mas eu e você não precisamos errar. Eva errou juntamente com Adão e hoje nós vemos aonde isso deu. Aonde acreditar naquilo que a serpente diz levou o homem. Mas ao mesmo tempo nós temos promessas lindas de Deus, que nem olho viu, nem ouvido ouviu e nem subiu ao coração do homem as coisas que o Senhor tem preparado para nós. E é essa palavra que o Senhor tem para minha e para a sua vida. Mas em qual palavra a gente vai acreditar? Naquilo que a serpente disse para mim ou naquilo que o Senhor me prometeu? Em qual você tem escolhido acreditar na sua vida? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre a batalha na sua mente que você vai vencer. Em nome de Jesus. Vou te contar também um testemunho meu. Isso aconteceu comigo e tem acontecido comigo, assim como com certeza acontece com você. Mas a gente vai aprender junto a como vencer as astutas ciladas de Satanás e os dardos inflamados que ele coloca na nossa cabeça. Sabe por quê? Satanás só tem o poder que você dá para ele, porque ele age através de legalidades. E quando você aprender sobre isso, você vai saber usar a estratégia certa para vencer o maligno e você vai vencer. Em nome de Jesus você já é vitorioso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, se esse assunto te interessa e eu tenho certeza que vai te edificar, eu te peço, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, pessoal, pra gente começar esse vídeo, eu pergunto a cada um de vocês que tá aí me assistindo nesse momento. Vocês já tiveram pensamentos que vem na sua cabeça do nada, ou alguma situação causa esse tipo de pensamento em você, de que você não é bom o suficiente, de que você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum, de que você não é uma pessoa boa, ou que você não é importante de alguma maneira. Às vezes você pode ter recebido palavras, seja na sua igreja, seja no seu trabalho, seja até na sua família ou dos seus pais, de que você não seria bom o suficiente, talvez você não seria bom em nada. E até sobre as promessas que Deus tem na sua vida, que você não vai conseguir alcançar os objetivos que Deus tem pra você, que você vai decepcionar a Deus. Vocês já tiveram esse tipo de pensamento? Eu acho que vocês já tiveram, assim como eu tenho também. Eu acho que isso é uma coisa normal de acontecer, porque nós que somos cristãos estamos em batalha espiritual constante. E como eu disse pra vocês aí na introdução desse vídeo, tudo que acontece na nossa vida é espiritual. E nós temos dois caminhos para nós seguirmos. Ou a gente ouve a voz de Deus, ou a gente ouve a voz de Satanás. E sabe uma coisa, pessoal? Uma coisa muito importante que a gente deve lembrar eternamente. Satanás não quer que você descubra os planos e os projetos que Deus tem na sua vida. Porque se você descobrisse, se você soubesse quem você é em Deus, você jamais desviaria nem para a esquerda nem para a direita. Você ficaria no caminho que Deus separou para você ficar. Porque se você tivesse dimensão daquilo que vai acontecer lá na frente, se você seguir aquilo que Deus quer que você siga, do que Ele quer fazer na sua vida, você jamais olharia para as propostas de Satanás, ou para os conselhos de Satanás, ou para as vozes que vêm na sua cabeça vindas de Satanás para tentar te desestruturar, para tentar te entristecer, para tentar fazer você parar. Porque no final é sempre para tentar te parar, sempre para tentar te enfraquecer. E eu digo isso, pessoal, porque nesse final de semana, acho que alguns de vocês já viram aí uns vídeos sobre um fim de semana de avivamento que houve lá na igreja. E, gente, foi um final de semana tão tremendo, tão maravilhoso, onde o Senhor ministrou tantas coisas sobre a minha vida e coisas que o Senhor já tinha falado antes. Só que o que acontece? A nossa cabeça é muito complicada, o ser humano é complicado porque a gente esquece.
muito fácil. A gente esquece com muita facilidade das promessas e dos planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Promessas lindas que o Senhor já tinha me feito, mas com o passar do tempo a gente vai esquecendo, a gente tem esse defeito. Mas Deus não tem esse defeito, Ele é perfeito. E eu posso te dizer com toda certeza que Ele não esqueceu aquilo que Ele te prometeu e que a promessa ainda está de pé. E uma das promessas que o Senhor me fez é que o Senhor levantaria o meu ministério de uma forma muito maravilhosa, que o Senhor estaria comigo, que o Espírito do Senhor estava sobre mim, que o Senhor havia me ungido, que eu era ungida do Senhor para fazer a obra dele, que Ele me levaria a lugares que eu nem imagino. As promessas que vieram sobre a minha vida foram tão tremendas que me fizeram sair de lá com uma mensagem nova, um sermão novo. Eu tinha montado uma pregação numa única noite, devido à tamanha glória que desceu sobre a minha vida. Eu tenho uma mensagem pronta aqui. Um dia talvez eu traga até ela para o canal e eu pregue para vocês essa mensagem. Mas eu sei que o Senhor me deu essa mensagem, nasceu do coração de Deus para o meu. E eu tive experiências tremendas e lindas. E uma das promessas que o Senhor me fez naquele final de semana, tinha me feito naquele final de semana, foi que a glória que desceria sobre mim seria tão grande que eu não suportaria. E aí eu comecei a dizer: Senhor, eu não sou digna que o Senhor desça com a tua glória sobre a minha vida, porque eu sou muito pequena, porque eu acho que eu não vou conseguir. E esses são os pensamentos limitantes que Satanás quer colocar na sua vida. Mas a quem você vai ouvir? Você tem a Deus e você tem a Satanás. Que quer dizer que você não vai conseguir, que você vai ser como seus pais foram, que você vai fracassar, seja em qualquer área da sua vida, mas principalmente a espiritual, que você não vai conseguir realizar esses planos, esses projetos. Mas eu digo uma coisa a você: não é você que vai realizar de fato, é Deus quem realiza. Você só precisa ter fé para acreditar. A minha experiência começa aqui. Eu cheguei em casa num dia desses assim, depois dessas ministrações todas, passou-se alguns dias, eu cheguei em casa da igreja e eu comecei a me sentir muito aflita. E eu comecei a pensar: eu não vou conseguir realizar aquilo que o Senhor tem para mim. Começaram a vir pensamentos na minha cabeça que eu sabia que o Senhor não se agradava. E sabe o que eu fui fazer? Eu entreguei para Deus. Eu falei: Senhor, Tu está vendo o que Satanás está tentando fazer. Está tentando entrar na minha mente para tentar roubar aquilo que o Senhor me deu. Mas eu, neste momento, não permito que Satanás faça isso. E eu comecei a orar ao Senhor, e eu coloquei a mão sobre a minha cabeça. Eu falei: Senhor, coloque em mim o capacete da salvação, para não deixar que nenhum dos dardos inflamados de Satanás entre dentro da minha cabeça, porque eu sou liberta e eu não aceito pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, pensamentos de que eu não vou conseguir ser o que o Senhor sonhou para eu ser, porque eu sei que eu vou. Eu recebi uma promessa e eu estou debaixo de uma promessa. Por isso, toma conta da minha mente e não deixe que Satanás entre dentro dela. E nessa oração o Senhor me disse assim: vai para a palavra. E nesse momento eu peguei a Bíblia e eu abri num texto totalmente aleatório, né, que eu queria que o Senhor falasse comigo, e até uma dica e um conselho que eu dou para cada um de vocês. Vocês querem ouvir a voz de Deus? Comece a colocar a fé de vocês em prática, a prova, em ação. Todos os dias, abra a palavra de Deus e fala: Senhor, fala comigo. E abre algum texto. Não escolha o texto que você vai ler. Isso aí é pessoal, para quem realmente quer entrar nessa atmosfera de fé e de acreditar que Deus pode falar com vocês. É algo que está funcionando comigo, porque o Senhor sempre tem falado comigo coisas tremendas. E quando eu abri a palavra do Senhor, eu vou ler para vocês o que aconteceu, o que o Senhor falou. Mas agora assim diz o Senhor, fica lá em Isaías 43, no versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome e você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, ele não te queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estou com você. E aí eu continuei a leitura, não vou ler todo para vocês, mas quem quiser meditar em casa,
Esse texto é tremendo e eu recebi isso da parte de Deus como uma promessa. Você vai passar pelas águas, você vai passar pelo fogo, mas eu vou estar com você, isso não vai te atingir. Ou seja, as adversidades vão vir na sua vida, mas nada disso vai te atingir porque você está debaixo de uma promessa. Eu te prometi e eu sou fiel para cumprir aquilo que eu prometi para você. E nesse mesmo final de semana, né, que tinha sido alguns dias atrás, que foram ministradas tantas promessas sobre a minha vida, coisas assim, pessoal, que é até difícil de acreditar, mas eu sei que é real porque o Senhor já tinha me dito antes e me relembrou nesse final de semana. Foi uma unção tão tremenda que foi sobre todas as pessoas que estavam lá, e eu acredito que quem queria receber da parte de Deus, recebeu naquele final de semana, porque o Senhor estava ali, operando maravilhas no nosso meio. E naquele final de semana o Senhor tinha liberado sobre mim uma palavra, que diz assim, também lá em Isaías 43, mas no versículo 18. Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Acho que eu cheguei a mencionar isso para vocês em algum dos vídeos, que o Senhor havia me dado essa palavra. Antes desse final de semana, quando chegou nesse final de semana, foi ministrada essa palavra que o Senhor tinha me dado. A moça, a serva do Senhor que foi orar por mim, ela profetizou com essas palavras sobre mim. Eu falei, meu Deus, tu és maravilhoso. Como ela pode saber aquilo que o Senhor tinha falado somente para mim no particular? E agora ela está dizendo. E aí, depois desses dias passados, chegou esse dia em que eu estava meio aflita e fui orar ao Senhor. E quando eu abri a palavra, eu nem tinha me tocado que era Isaías 43, que dizia esse texto também. Eu continuei essa leitura que eu fiz para vocês. E quando chegou no versículo 18, eu não me contive, eu comecei a chorar. Porque foi exatamente isso que o Senhor me disse. Esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. E então, naquele meu momento ali de maior aflição sobre a minha mente, eu sabia que eu estava sofrendo uma batalha na minha cabeça, na minha mente. O Senhor mais uma vez renova a sua promessa. Por isso eu digo a vocês, não acreditem naquilo que Satanás diz para vocês. Acreditem naquilo que a Bíblia diz para vocês. Porque vocês são o que a Bíblia diz que vocês são. Vocês são mais do que vencedores pela palavra de Deus. E Satanás fez a mesma coisa com Eva ali no Jardim do Éden. Ela ouviu a voz da serpente, não se enganem, quando você dá lugar para Satanás entrar na sua mente, porque esse é o campo de batalha principal. Não é contra a carne e o sangue que você luta, não. É contra as potestades nos lugares celestiais que ficam tentando entrar na sua cabeça, porque para você fazer qualquer coisa, primeiro Satanás precisa entrar na sua cabeça. E foi isso que ele fez com Eva, para ela tomar a decisão de morder aquela fruta, aquele fruto proibido, que não era para ela ter feito isso. O Senhor havia proibido, o Senhor havia dito a verdade. Se você comer, você vai morrer. E Eva não acreditou, sabe por quê? Na verdade, Eva esqueceu daquilo que era a verdade que o Senhor tinha dito para ela. E ela quis acreditar na fábula que Satanás havia contado para ela. E ela começou a se deixar ser contaminada porque ela deu assunto. E quando você começa com um pensamento que não agrada a Deus, você começa a dar assunto para Satanás. E você dá uma legalidade para ele de entrar na sua cabeça outras vezes e assim te contaminar a certo ponto que o seu pensamento vai se tornar realidade. Porque essa é a fábula que Satanás faz na nossa cabeça. Ele começa a nos contaminar. À medida que nós ouvimos a voz de Satanás, nós acabamos nos esquecendo da voz de Deus. Nós já sabemos o fim de Eva, de Adão e de Eva, que foi o pecado. Eles tinham um lugar de honra de filhos e se tornaram desonrados e escravos. E eu digo a você que é isso que Satanás quer fazer na sua vida. Você tem um lugar de honra de filho, o Senhor te chama de filho, mas Satanás quer te tornar bastardo, Satanás quer te afastar dos caminhos do Senhor para que você se torne escravo, escravo do pecado, da mentira, escravo do inferno, porque é para lá que você vai se você não se arrepende. E é isso que Satanás quer fazer, e não pense que é do nada, é pouco a pouco, ele vai te convencendo, porque ele é ótimo nisso, ele é milenar. Há mais de 6.000 anos ele já faz isso com os filhos dos homens. Você acha que com você ia ser diferente? Mas é aquilo que eu disse para vocês no início. Satanás só tem a força que você dá para ele. Porque se você enfraquecer Satanás, ele não tem domínio nem poder sobre a sua vida. Assim aconteceu comigo. Na mesma hora que me vieram pensamentos, depois daquele final de semana de glória, eu não aceitei as ofensas de Satanás, eu não aceitei as acusações, eu não aceitei os dardos inflamados que ele veio colocar sobre mim. Eu orei ao Senhor, entreguei ao Senhor, Senhor, me defende, porque Satanás está querendo entrar na minha cabeça. Eu oro ao Senhor, repreendendo em nome de Jesus todo dardo inflamado de Satanás na minha mente.
E naquele momento o Senhor diz, vai para a palavra. E realmente o Senhor queria falar comigo. E mais uma vez Ele confirmou a palavra que Ele havia me dado. Eu estou com você. Não olhe para trás e nem para as coisas que passaram. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Uma nova unção está sendo ministrada sobre a sua vida. Assim foi com a minha vida. E eu quero ler para vocês verem o quanto isso é real. E a batalha da nossa mente é verdadeira. Mas o Senhor nos ajuda a como vencer essa batalha que é na nossa cabeça. É o seu maior campo de batalha, a sua mente. A gente vai ler lá em Efésios 6, no versículo 11, e vai dizer assim pra gente, presta atenção nisso. E guarda isso na tábua do seu coração, porque você vai precisar. Para quando vier as ciladas de Satanás, você vai saber exatamente o que fazer. Você vai estar preparado para elas. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. E depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E preste atenção nesse versículo 8. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, estejam constantemente em espírito de oração, para que vocês estejam prontos para resistir às ciladas de Satanás. Sabe uma das formas que Satanás nos engana? Nos deixando sempre no mundo natural, anestesiados para o mundo espiritual, de forma que as coisas acontecem na nossa vida e a gente não percebe que é espiritual. Não, isso é da minha carne, eu vou deixar esse pensamento vir, mas é da minha carne, eu vou começar a pensar, mas depois eu vou esquecer e vai passar. Não, você tem que olhar com os olhos certos, os olhos espirituais. Olha o que a palavra do Senhor nos disse agora, não é contra a carne e o sangue que você luta, não é contra os teus pensamentos ou as tuas ações que você está lutando, mas você está lutando contra demônios nas regiões celestiais que tentam o tempo inteiro te paralisar, te impedir de fazer as coisas que Deus tem para você fazer, os caminhos que Deus selecionou para você, tentam te impedir de conseguir chegar ao objetivo que o Senhor sonhou para a tua vida. Satanás não quer que você saiba, quer que você esqueça totalmente os planejamentos que o Senhor fez para você. E aí vem com essas vozes na sua cabeça para você acreditar que você é um perdedor, acreditar que você não vai chegar a lugar nenhum, acreditar que você é insignificante, mas não. Foi ministrado sobre mim uma das palavras também nesse final de semana de avivamento lá na minha igreja. E a moça que estava ministrando sobre mim me disse assim, se você soubesse o valor que você tem em Deus, se você soubesse. E eu pergunto para vocês, vocês sabem o valor que vocês têm em Deus? Vocês sabem que vocês foram comprados por um alto preço, vocês não foram comprados de graça, vocês foram comprados pelo preço altíssimo, que é o sangue do Filho de Deus. O sangue de Jesus está sobre a minha e sobre a sua vida. Você tem preço, você tem valor. Você foi comprado por um valor altíssimo. O valor da vida do Filho de Deus. Se você soubesse o valor que você tem em Deus e se você começasse a acreditar nas promessas que o Senhor tem para a sua vida, certamente Satanás nem tentaria chegar perto de você. Se você entendesse as coisas que o Senhor tem para preparar, sabe, para ministrar no mundo através da sua vida, e se você se deixar ser levado pelo Espírito e começar a sair do mundo natural e começar a entrar no mundo espiritual para pelejar, porque se eu não tivesse entendido que aqueles pensamentos naquela noite que vieram sobre mim era uma coisa espiritual, eram coisas malignas, coisas do inimigo para tentar me desanimar acerca das promessas que eu tinha recebido, o inimigo estava tentando roubar as promessas que o Senhor tinha feito na minha vida, e na mesma hora, porque eu estava ligada em espírito, fazendo oração constantemente,
o Senhor me disse, isso daí é cilada de Satanás tentando te roubar as promessas que eu fiz. E eu fui pro joelho, eu orei, coloquei a mão sobre a minha cabeça e esses pensamentos foram embora, porque eu sou mais do que vencedora no nome de Jesus e você também é. E olha só, o Senhor disse, vai pra palavra, e Ele falou comigo. E assim tem que ser com a sua vida. Quando vierem pensamentos assim, de que você não é bom o suficiente, de que você não vai conseguir ser o que Deus sonhou pra você ser, vai pra palavra, vai pro joelho. Cinge os teus lombos, coloca o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque é a palavra do Senhor que vai te ajudar a destruir todos os laços de setas e dardos inflamados de Satanás na sua vida. Porque o Satanás pode até dizer que você não é ninguém, mas quando você abrir a palavra de Deus, você vai ver que você é amado por Deus. Você vai ver que as promessas do Senhor continuam de pé na sua vida. E que não vai acontecer o que Satanás quer que aconteça se você começar a dar ouvidos para Deus. Começa a ouvir o que Deus tem sonhado para você. Porque Satanás disse isso para Jesus. Lança-se daqui de cima. Lança-te, os anjos não vão te guardar? Os anjos não vão te proteger para que você não tropece com seu pé em pedra? Mas olha o que Jesus vai dizer o tempo inteiro. A resposta de Jesus não é dele mesma, mas é da palavra. A palavra diz assim. Assim diz as Escrituras. E é assim que eu e você temos que agir contra as afrontas de Satanás. Não é o que eu digo ou o que eu penso, mas é o que a Bíblia diz que eu sou. E se a Bíblia diz, vai acontecer. E você é muito mais do que vitorioso. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, o seu coração, e que você creia a partir de hoje nas promessas que o Senhor fez para você. Começa a relembrar tudo aquilo que o Senhor prometeu para sua vida, porque se você começar a dar ouvidos para Deus e repreender as coisas de Satanás, as ciladas que ele coloca na sua cabeça, você vai começar a viver o sobrenatural de Deus, que é o que eu tenho experimentado. E eu posso dizer para vocês, vale a pena ser fiel ao Senhor. Tá bom, pessoal? Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Se você gostou desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Deixa o seu joinha aqui embaixo para você poder ajudar esse vídeo a ser mais engajado e ele possa ser mandado para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essas palavras. Coloca lá no grupo da família, no grupo da igreja. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas. E é isso, pessoal. Um beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!